Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Orando, vamos agradecer ao Senhor por podermos mais uma vez nessa noite nos reunirmos em nossos lares, em família, podermos então adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos curvar as nossas cabeças em atitude de oração e vamos agradecer ao Senhor. Em seguida, vamos louvá-lo com alguns cânticos. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te rendemos graças pelo teu imenso amor, pela tua bondade e misericórdia desprendida a nós. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez podermos, ó Deus, estudar a tua palavra. Podemos, ó Pai, oferecer a ti um culto de louvor e adoração. Que possa, ó Pai, chegar diante do Senhor em aroma suave. Que o Senhor, Pai, seja glorificado, ó Pai, em nossos lares, através, ó Pai, desse culto. Dá-nos sabedoria, para que possamos, ó Deus, agir conforme a Tua vontade. Fortalece-nos, ó Pai, para que possamos continuar firmes, até, ó Pai, que possamos novamente, em alegria, voltarmos a congregar, a nos reunir, a estarmos juntos como corpo. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e por isso, ó Pai, podemos confiar. Pois é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém? Coração moldável. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para
obedecer. Um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer. Um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Um coração que não vacila quando tem que esperar. Um coração que se realiza em repartir e amar. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer. Um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Cântico Não Temas. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas.
difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder, e então tu verás o meu poder. Amém? Vamos então passar agora a mensagem da palavra do nosso Deus. Que Deus possa ser glorificado através desse culto que estamos prestando a Ele nesse momento. Boa noite, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de podermos nos reunir em casa, né, com os nossos familiares, ainda nesse período, né, de isolamento social, de quarentena, né, buscando aí vencer, né, essa pandemia que está diante de nós. Continuemos firmes em orações, né, em oração, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que logo, logo, se assim Deus nos permitir, nossa comunhão será restaurada e poderemos aí voltar a nos reunir, nos encontrarmos no templo da igreja. Vamos curvar as nossas cabeças então nesse momento e vamos agradecer ao Senhor antes de estudarmos a sua palavra mais uma vez nessa noite. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz, ó Pai, ao qual o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez nessa noite de estudá-la. Abre, ó Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a tua palavra possa encontrar lugar e assim, ó Pai, nos transforme. Pai Santo, abençoa os teus servos que nesse instante estão reunidos em seus lares, em família, cultuando ao Senhor, Pai, acompanhando esta mensagem. A sabedoria, Pai, através do Teu Espírito Santo, para que possam, ó Deus, continuar firmes, inabaláveis na fé, confiando, ó Pai, esperando no Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, sabendo, ó Pai, em quem temos crido, sabendo, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Meus queridos irmãos, nós temos estudado aos domingos à noite, né, então os combates da alma, né, temos visto aí já alguns, vimos que a nossa arma, né, contra esses gigantes da alma, né, é a fé, e nós temos também aí nessa guerra, nesse combate, aliados, né, nós aprendemos então que nós precisamos combater esses gigantes com fé, né, aliados, né, aos da família da fé, né, combatendo com a família da fé ao nosso lado, né, os gigantes que se levantam aí em nossa alma. Aprendemos aí então a combater a solidão, né, a combater a ansiedade, e hoje nós vamos então aprender a combater a impaciência. Vamos abrir nossas Bíblias então para o Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1, que nos diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Então, nós, a partir desse texto, nós vamos hoje aprender como combater a impaciência, tá certo? Então, vamos começar dizendo o seguinte: os estudiosos, né, alguns estudiosos, classificam a impaciência como um dos principais sintomas do transtorno de ansiedade. Nós já vimos aí como combater a ansiedade, né? E o que é que está na raiz de todos esses medos, né? De todos esses gigantes, né? E na raiz de todos eles está a incredulidade. Então os estudiosos eles classificam a impaciência como um dos principais sintomas do transtorno de ansiedade. Nesses casos,
né? Acompanhando a impaciência estão o nervosismo e a irritabilidade, né? E escrevendo sobre as causas do transtorno, a psicóloga, né, e também psicoterapeuta, doutora Márcia Estela Ribeira Feliciano, ela apontou o seguinte: na maior parte das vezes, disse ela, esse transtorno, ou seja, de ansiedade acompanhado de nervosismo, de irritabilidade e impaciência, está relacionado à permanência do sujeito em ambientes ou situações geradoras de estresse, tensão ou pressão contínuos, ou então a períodos de preocupação causados por algum problema em alguma área de sua vida, né? Seja ela profissional, afetiva, familiar, financeira e outras. Então, olhando para tudo isso, meus queridos irmãos, quem de nós não está relacionado à permanência em ambientes ou situações de estresse, tensão ou pressão contínua em alguma área da vida, seja ela profissional, afetiva, familiar, financeira, etc. Nós podemos dizer que, de uma forma ou de outra, né, com maior ou menor intensidade, todos nós estamos nessa panela de pressão e não há como sair dela tão cedo. A pergunta é: e então, o que nós faremos? Seguiremos todos vivendo e tolerando o nervosismo, né? A irritabilidade e a paciência uns dos outros? Que vença então o mais forte? Não. Deus não nos criou para isso. Qual é o problema de sermos impacientes? Qual é o problema da impaciência? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que o problema de sermos impacientes é a superficialidade. Porque a impaciência, ela nos torna superficiais. Richard Foster, né, em Celebração da Disciplina, ele disse o seguinte: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. Ou seja, nós não sabemos esperar. A necessidade desesperada, né, de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas. Mas a necessidade hoje é de pessoas com profundidade. Ou seja, pessoas que sabem esperar, pessoas que saibam esperar. O salmista, ele escreveu esse tipo, né, ele descreveu, aliás, aqui nesse salmo, esse tipo de pessoa profunda, que soube esperar em Deus, que se alimentou da palavra de Deus, né, como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera, né? Salmo 1, verso 3. Então, nesse mundo onde impera a impaciência, árvores de porte grande estão em extinção. No lugar, mato tem crescido, né? Então, um outro problema da impaciência, além da superficialidade, é a insensibilidade. Porque a impaciência nos torna insensíveis. A impaciência nos torna intolerantes e sem amor. Por quê? Porque sempre enxergamos o outro como objeto de satisfação ou obstáculo em nosso caminho. O Dr. Lewis Perry Schaeffer, né, fundador e primeiro presidente do Seminário Teológico de Dallas, ele conta que em certa ocasião, quando estava orando com o pastor Harry Ironside, ele disse o seguinte, né, à época aí o pastor da igreja de Moody lá em Chicago, e ele ficou admirado ao ouvir o pastor Ironside suplicar a Deus dizendo o seguinte, abre aspas: ó Senhor, não permitas que eu venha a me tornar um velho ranzinza. Então veja aqui o que chamou a atenção do Schaeffer na oração aqui do Ironside. Talvez ele tenha orado assim porque tivesse compreendido bem o perigo que corria de ser insensibilizado pela irritação
e pela impaciência diante das tensões, diante das pressões constantes da vida, à medida que nós envelhecemos. Então, isso também aconteceu com Saul. No momento, enquanto Davi bem o servia, né, tocando e trazendo paz ao seu coração, Saul o amou. 1 Samuel 16, 21 ao 23. Logo depois, Davi então se tornou obstáculo em seu caminho. 1 Samuel 18, do 7 ao 9. Então, a impaciência, fruto de orgulho e ansiedade, nos insensibiliza. Então, além desses problemas, né, da superficialidade, da insensibilidade, tem também o problema que está na raiz, né, de todos esses gigantes da alma, que é a incredulidade. A impaciência, ela é fruto da nossa incredulidade. A impaciência, ela nos torna superficiais, ela também nos insensibiliza, mas o pior de tudo é que ela tem a sua origem na incredulidade. John Piper, em Graça Futura, ele disse o seguinte: impaciência é o que começamos a sentir quando surgem dúvidas sobre a sabedoria do tempo de Deus ou a bondade da orientação divina. Ela surge no coração quando um plano é interrompido ou desfeito. Pode ser provocada pela longa espera em uma fila de caixa ou por um golpe repentino que estraçalha metade dos nossos sonhos. O oposto da impaciência não é a negação superficial do problema, e sim a disposição sempre mais profunda, madura e pacífica de esperar por Deus no lugar não planejado da obediência. Esperar no lugar de Deus, caminhar segundo o passo de Deus. E a chave para isso é fé na graça futura. É o que disse John Piper. Então, qual é o problema de ser impaciente? Qual o problema de se ser impaciente? Olhando para isso, meus queridos irmãos, nós podemos dizer que, em vez de se esperar em Deus, né, o problema de ser impaciente é que, em vez de se esperar em Deus, no lugar que Deus te colocou e no ritmo que Ele te impôs, você então corre para fazer do seu jeito e atropela as pessoas, declarando então com palavras e posturas que não confia na soberania de Deus, que dosa, que controla, que dirige todas as coisas, até mesmo a demora na fila do caixa. Então, Carl G. Jung, né, estava correto quando ele afirmou que pressa não é do diabo. Ele diz que pressa é o diabo. Quanto mais agimos impacientemente, tanto mais nos desligamos da graça de Deus, pois menos o buscamos, menos dependemos dele, menos esperamos nele e menos amamos ao Senhor. Menos o amamos. Então, tanto mais nos tornamos superficiais e plásticos, tanto mais pisamos nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, percebam aqui, meus queridos irmãos, que a impaciência, pouco a pouco, nos torna em diabos. E aí isso traz frutos, a impaciência gera frutos, né? Quando os planos que fazemos, seja para o dia de amanhã, ou o estilo de vida que nós queremos viver, são frustrados, a impaciência nos tenta em duas direções. E aí, dependendo da personalidade ou dos problemas que nós temos. De um lado, né, a inconstância, ou seja, desistir. E do outro, a impulsividade, ou seja, destruir. Então percebam que a inconstância nos tenta a desistir. Pois, havendo obstáculos ou oposições, nós simplesmente abandonamos o barco.
seja o casamento, seja a oportunidade de emprego, a escola, o cursinho, a igreja, a fé, etc. Já que não é do meu jeito, tchau. A inconstância nos tenta a desistir. A impulsividade nos tenta a destruir. Então, havendo obstáculos ou oposições, nós agimos no impulso, irrefletidamente, irresponsavelmente, com força, no grito, sem amor, sem tato. Tem que ser do meu jeito e ponto final. Então, Saul, ele é um caso clássico de impaciência em ação. Tudo começou já no dia de sua coroação, né? O seu primeiro e mais importante teste seria viver pela fé. Seria viver pela fé. Mas você deve ter percebido aí, né, na sua leitura, que não foi assim que aconteceu com Saul. Ele deveria, né, viver pela fé, aprender a esperar em Deus. Primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13. Versículos 8 ao 15, diz assim: Esperou Saul 7 dias. Capítulo 10. 1 Samuel 10, versículo 8. Que diz assim: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Aqui Samuel falando com Saul. Samuel então chega e diz a Saul: olha, vá à minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios, né, de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Saul, porém, impacientemente ele fracassou. Agora capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente. Ou seja, você agiu como um tolo. E ele continua. Versículo 13. Procedeste neciamente em não aguardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Então, percebam aqui onde estava a raiz da impaciência de Saul. Percebam aqui que Saul, né, é um caso clássico de impaciência em ação. Tudo já começou, como nós lemos aí no dia de sua coroação, né? O seu primeiro e mais importante teste seria viver pela fé, aprender a esperar em Deus. Lá em 1 Samuel 10, 8, né, nós vimos ali o que Samuel fala para Saul e vimos que ele fracassou impacientemente.
Onde estava então a raiz da impaciência de Saul? Na falta de fé diante dos problemas, diante das pressões, diante do estresse. Mais uma vez, versículo 13, 1 Samuel 13:13, disse Samuel: você agiu como um tolo, neciamente, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Então, quais eram os problemas? As pressões e o estresse de Saul? Eram muitos. Versículo 5, né? Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, né? 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Então percebam aqui, né, quais eram os problemas, as pressões e o estresse de Saul, e que tudo isso fez com que ele agisse impacientemente. Então as pressões causadas, né, pelo medo dos soldados, versículos 6 e 7, aqui desse capítulo 13 de Samuel, 1 Samuel 13, versículos 6 e 7. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Versículo 7. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Então, percebam aqui as pressões causadas pelo medo dos soldados. Alguns hebreus ali, né, até atravessaram o Jordão para chegar do outro lado, ali a terra de Gade, de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Então, os problemas aqui, né, as pressões e o estresse de Saul, a questão dos filisteus ali, reuniram-se para lutar contra Israel. A questão dos soldados aí apavorados. O estresse pelo atraso de Samuel, né, capítulo 13, versículo 8, ele esperou 7 dias, né, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal. A situação fugia do controle de Saul, os soldados de Saul começaram a se dispersar, e a ansiedade pelo futuro do seu reino. Né? Perguntou-lhe Samuel, versículo 11 e 12, né, o que você fez? Saul então respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Então, a ansiedade aqui pelo futuro do seu reino. E mais, o que a impaciência, né, tentou Saul a fazer? Percebemos aqui, irmãos, que Saul tomou o lugar de Deus. Percebam aí os versículos 10 ao 13. Mal acabara de oferecer o holocausto. Ou seja, quando ele terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E aí Saul, né, foi saudá-lo, foi cumprimentá-lo. E Samuel perguntou: o que você fez, Saul? E Saul respondeu: olha, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham, você não tinha chegado, né, no tempo que você combinou, que você havia estabelecido, e que os filisteus estavam já reunidos em Micmas, eu pensei, olha, agora os filisteus vão me atacar. E eu não busquei ainda o Senhor, o favor do Senhor, a benevolência do Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Qual a resposta de Samuel? Aliás, qual a resposta de Deus através de Samuel? Você agiu como um tolo. Outros diriam, mas ele fez certo. Ele tomou atitude, ele agiu. Mas qual era a ordem? Espera. Espera.
Você agiu como um tolo, desobedecendo. Olha o que Samuel diz: desobedecendo ao mandamento que eu lhe dei. Não, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Então, além de tudo isso, além da impaciência de Saul ter levado a ele a cometer tais atos, Saul acabou arrastando outros para o seu pecado. Versículos 8 e 9. Né? Ele esperou 7 dias, prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele então ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. E Saul então ofereceu o holocausto. Saul arrastou outros para o seu pecado. A impaciência de Saul fez com que ele arrastasse outros para o seu pecado. E com isso, Saul acabou com seu futuro. Mas agora, versículo 14, o seu reinado não permanecerá. 1 Samuel 13, versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Meus irmãos, vocês perceberam aqui como a impaciência ela é letal. Ela nos faz agir sem fé, tomando o lugar de Deus, nos força a arrastar outros para o nosso pecado e acaba com nossas chances de um futuro melhor. Então perceba o grande mal que a impaciência causa em nossas vidas. Então, como combater esse gigante da alma chamado impaciência? Meus queridos irmãos, no combate contra a impaciência, há 3 estágios que nós precisamos então adotar. O primeiro é que nós precisamos saber que a paciência é a regra em vez da exceção. Então nós precisamos aprender, saber que a paciência é a regra em vez de a exceção. Então as primeiras palavras da Bíblia já nos indicam que Deus trabalha paciente e perseverantemente. Né? Nos 2 primeiros versos, nós aprendemos que a regra é esperar. Né? Gênesis 1, versículos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma olhada rápida também, por exemplo, na vida de Jó, na vida de Noé, de Abraão, José do Egito, Moisés, Paulo e até de Jesus, nos convenceria de que esperar é a regra, em vez de exceção. Sobre isso, olha o que o autor dos Hebreus diz. Hebreus 6, vamos lá? Hebreus capítulo 6. Versículo 12. Hebreus 6, versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ou seja, não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então, a paciência não é só um meio de chegarmos à glorificação, mas também uma prova fundamental de que houve salvação. Lucas 21, 19, né? É perseverando que vocês obterão a vida. Romanos 2, 7. Romanos 2, versículo 7. Ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade. Gálatas 5, né? A paciência é fruto do Espírito.
Meus queridos irmãos, a diferença entre esperar com fé e se impacientar, viver impaciente, está no foco. Abra comigo aí a sua Bíblia para Tiago, logo depois aí de Hebreus. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 11, nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, a diferença entre esperar com fé e viver impaciente está no foco. Focar em Cristo ajudará a descansar enquanto nós esperamos confiantemente pelo Senhor. Filipenses capítulo 4, né? Voltando aí, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então percebam que esperar é a regra, em vez de exceção. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, a paciência ela é companheira da alma descansada. Eu gosto do texto que fala do ministério de Davi em servir de alívio para Saul. 1 Samuel, voltando lá para o profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, versículos 22 e 23. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então, eu gosto desse texto que fala aqui do ministério de Davi em servir de alívio para Saul. Independentemente aqui da espécie desse espírito, né? Note que sempre que Davi tocava sua harpa, Saul sentia alívio. Sempre que Davi tocava sua harpa, Saul sentia alívio e melhorava. J. Dwight Pentecost, ele argumenta que a palavra alívio sugere que a irritação de Saul era causada em parte ou mesmo inteiramente pelo cansaço, pela exaustão, pois há uma relação íntima entre cansaço e impaciência ou irritação. Então, a música de Davi, ministrava a alma de Saul. O som da sua harpa removia, além do espírito mandado por Deus, o cansaço e a irritação do rei, pois ele descansava enquanto ouvia. De novo, J. Dwight Pentecost é feliz ao dizer que os grandes compositores sempre criaram suas músicas de modo a produzir efeitos emocionais. Eles desejam comunicar paz, tranquilidade, beleza, despertar o amor e as emoções suaves.
Então esse momento musical aqui na vida de Saul, portanto, nos ensina que no combate contra a impaciência, horas de sono, descanso, são armas poderosas para o nosso bem. Então a paciência é companheira da alma descansada. E por último, a paciência é fruto da fé na graça futura de Deus. Meus queridos irmãos, em momento de grande estresse, cercado de problemas, pressionado por todos os lados, Davi cantou sua fé paciente na graça futura de Deus. E sua canção serve de encorajamento e ensinamento para todos os que sofrem com a impaciência. Salmo 62, vamos ler. Salmo 62, versos 1 e 2. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Versos 5 a 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo. Em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Né? Então, percebam aqui, meus queridos irmãos, o que fazer na hora da impaciência. Na hora da impaciência, confesse sua fé. Interessante, né? Davi coloca no verso 1 e no verso 5, a minha alma espera silenciosa. Pregue para sua alma. Espere silenciosa, né? Silenciosamente, ó minha alma. Então, como esperar e confiar na hora da impaciência? Percebam aqui o que fazer na hora da impaciência. Em primeiro lugar, espere. Confesse sua fé. A minha alma espera, diz Davi no verso 1 do Salmo 62. Pregue para a sua alma. Espere, ó minha alma. Verso 5. Espere, ó minha alma. Confie. Verso 1 e 2, né? Minha alma descansa, ou seja, espera silenciosa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Então, o que fazer na hora da impaciência? Espere. Confie. Como esperar e confiar na hora da impaciência? Em silêncio. Em silêncio. Confesse sua fé. A minha alma espera silenciosa. Pregue para sua alma. Espere silenciosamente, ó minha alma. Com segurança. Versos 2, né? Versos 6 a 8. Somente Ele, somente Deus é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Isaías escreveu assim, ó, Isaías 40. Isaías capítulo 40. Versículos 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, percebam aqui o que Isaías diz, né? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meus queridos irmãos, nós não temos condições de viver essa vida por nós mesmos.
Como Isaías diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Esperar em Deus é se fortalecer. A palavra esperar aí no hebraico significa trançar, esticar, fortalecer. O verbo aí traz a ideia de trançar uma tira de couro na outra, esticar e trançar para fortalecer o laço. Como esperar e confiar na hora da impaciência? Em silêncio e seguro. Esperar em Deus é fortalecer, é se fortalecer. Agora, por que esperar com paciência? Porque em Deus, meus queridos irmãos, nós encontramos descanso, força e nunca seremos abalados. Então, a nossa paciência com fé glorifica a Deus. Olha os versos 7 e 8 do Salmo 62. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Combatendo a impaciência. Eu li recentemente sobre um aluno que teria perguntado ao diretor do curso se ele poderia então pagar uma matéria menos extensa e menos complicada, né, do que uma das matérias prescritas ali no currículo. Ao que então o diretor havia respondido: claro que sim, mas vai depender do que você deseja se tornar. Quando Deus quer produzir um carvalho, ele leva 100 anos. Mas quando ele quer um pé de abóbora, ele leva apenas 6 meses. Então, muitos de nós, enquanto estamos esperando em Deus, fazemos a mesma pergunta: Senhor, não haveria um caminho mais curto? Senhor, não haveria uma forma mais rápida de nos livrarmos de tudo isso que está nos acontecendo nesse momento? Será que não haveria, Pai, uma forma mais rápida de passarmos por tudo? Um caminho mais curto? Mas eu digo, meus irmãos, que esperar, confiar, orar, meditar e descansar em Deus são as maneiras de o próprio Deus aprofundar nossas raízes, tornando-nos então pessoas mais profundas. Lembra do que eu disse primeiro, lá no início? É de pessoas com raízes, pessoas mais profundas que se precisa hoje em dia. Pessoas frutíferas e dignas do nome do Senhor. Seja qual for a sua experiência, busque viver como o salmista. Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ou seja, coloquei minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Confiemos, irmãos. Deixemos de ser impacientes e sejamos pacientes. Combata a impaciência. Coloque sua esperança no Senhor e espere com fé. E isso se aplica também aos jovens. Lamentações 3. Lamentações 3. Versículos 25 ao 29. Lamentações 3, 25 ao 29. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Ou seja, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio. Assente-se solitário e fique em silêncio,
porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Esperemos confiantemente pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a exercitar a paciência. Que não sejamos impacientes. Que o Senhor seja glorificado. A nossa espera paciente com fé. De que o Senhor está agindo em nosso favor. Curvemos nossas cabeças. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, santa e eficaz. Obrigado, Pai, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de a estudarmos. Nos ajuda, Pai, a combatermos o gigante da impaciência, que muitas vezes, ó Pai, nos faz pecar contra Ti. Pois em muitas vezes, ó Pai, assumimos o lugar do Senhor. Quando agimos, ó Pai, impacientemente, querendo fazer as coisas do nosso meio, querendo fazer as coisas, ó Pai, pela nossa própria força, querendo resultados instantâneos. Nos ajuda, Pai, a combater esse gigante, com paciência e fé nas promessas futuras do Senhor. Dá-nos sabedoria para isso, Pai, pois de fato nós precisamos. Nos ajuda, Pai, a combatermos esses gigantes da alma. A solidão, a ansiedade, a impaciência. Todos aqueles que ainda vamos estudar. O temor dos homens, o medo, o orgulho, a cobiça, a inveja. Nos ajuda, Pai. Confiamos, ó Pai, no Senhor. Que Teu Espírito Santo que habita em nós nos guie, ó Pai, pelo caminho, para que possamos, ó Pai, sair vencedores nesse combate. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Que o Senhor nos ajude a esperar confiantemente nele. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.